Começando mais um Ravache Pod, diretamente da Vila Mariana, em São Paulo, e comigo, Yulia Serra. Sempre um prazer. Tudo bom, Yulia? Tudo certo, e você? Tudo ótimo. Bom, sobre o Ravache Pod, né? É o podcast que conecta, né, tendências de mídia, tecnologia, redes sociais. E aí, cada episódio aqui a gente traz especialistas do mercado, discute temas que foram relevantes aí na semana, né? Desde polêmicas como a do Felca, ou o evento que a gente teve da SET Expo, que aconteceu recentemente aqui em São Paulo, e a gente participou, e é o tema do final. Aliás, Yulia, o que teremos hoje? Bom, primeiro a gente recebeu o Luiz Facuri e o Felipe Bailês, né, aqui para falarem sobre a Palver, sobre, enfim, o que eles... Quais são os serviços prestados, também falaram sobre a questão da regulação, sobre informação, responderam a pergunta do telefone está nos escutando, né, aquela... É impressionante porque a Palver é uma ferramenta, né, de monitoramento. Ela está acompanhando desde redes sociais, né, Facebook, Instagram, né, que várias fazem, mas também eles acompanham grupos de WhatsApp. Ah, mas eles estão vendo a minha conversa. Vai lá, assiste a entrevista que eles vão explicar como eles monitoram. O WhatsApp realmente achei bem interessante, inclusive o que a ferramenta consegue, né, de... ler imagem, entender imagem. Vídeo, áudio, né? Vídeo, áudio. Eu fiquei bastante surpreso, não imaginava, né? A gente sabe que tem uma capacidade grande de monitorar, monitorar no sentido de entender o que está acontecendo nas redes sociais, mas esse detalhamento que eles conseguem lá no WhatsApp me surpreendeu, assim. E só para ficar todo mundo na mesma página, que não é publi, tá? Sim. Não é publi, a gente não recebe nada. Aliás, ninguém que veio aqui pagou nada, nem paga nada. É editorial. Mas se você assistir a entrevista, você vai entender como realmente é surpreendente a quantidade de informação que a gente deixa aí espalhada pelas redes sociais e pela internet, né? Porque tem o WhatsApp também, que não é exatamente rede social. É uma rede social, né? Sim. A gente chama de plataforma de mensageria, mas no final não deixa de ser uma rede social também, porque conecta ali as pessoas e tudo mais. E no final a gente fala, então, do SET Expo 2025, mais especificamente sobre o painel, né, da visão dos CEOs, o futuro da mídia, que você mediou, moderou. Pois é. Então. E aí também falamos, né, de questões de TV, DTV+, aí chegada no Brasil. Muito bem, muito bem. Então vamos agora para a entrevista com o Luiz e o Felipe da Palver. Muito bem, as redes sociais mudaram, né, a dinâmica da mídia. A gente sempre fala aqui do impacto que as redes sociais têm na sociedade, mas também mudou, né, a maneira que a gente se comunica, num certo sentido, porque as pessoas também estão influenciando na pauta, as pessoas também têm voz. E isso gerou um mercado, ou gerou uma demanda, né, dentro das empresas para identificar o que está sendo falado, tem uma questão de monitoramento do que está sendo falado e como está sendo falado, porque também tem riscos aí para as marcas, para marcas, governos, para todo mundo, na realidade. Então, o monitoramento é uma realidade, uma necessidade. E aí, para falar sobre isso, eu trouxe hoje, né, aqui comigo o Luiz Facuri, que é especialista na análise da comunicação digital, redes sociais e desinformação. Ele é cofundador e diretor de estratégia da Palver, empresa de tecnologia especializada no monitoramento de redes sociais e grupos de mensageria como WhatsApp e Telegram. Ele também é professor convidado do mestrado profissional em gestão de políticas públicas da FGV e colunista da Folha de São Paulo, onde ele escreve semanalmente. Que nem eu, assim, toda semana, né? Só que eu no Valor, né? E aí também comigo hoje aqui e com o Luiz, o Felipe Bailês, que é programador especialista em análise de narrativas digitais. Ele é CEO da Palver, empresa pioneira no monitoramento e interpretação de discursos em redes sociais e plataformas fechadas como WhatsApp e Telegram. E ele lidera projetos que unem tecnologia, política e comunicação. Ele é graduado em economia pela Universidade de São Paulo e tem passagem pelo mercado financeiro, onde atuou com análise macroeconômica e finanças quantitativas. Ele também assina a coluna Encaminhado com frequência na Folha de São Paulo. Muito bem, bem-vindos. Obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Vamos falar hoje bastante sobre tecnologia, sobre monitoramento de redes, se é legal ou não é.
Primeira vez que temos 3 colunistas nessa mesa. Agora que eu me dei conta, né? Desculpa, eu tô com a garganta, não tô 100%, já falei isso aqui hoje, mas queria entender primeiro o que é a Palver. Explica para quem não conhece. Eu conheço, mas eu acho que é importante vocês darem um overview antes da gente ir pro que a Palver está resolvendo de problema aí. Bom, eu acho que, para começar, a Palver ela é uma empresa de tecnologia. E ela é uma empresa de tecnologia que junta pessoas de vários campos do conhecimento. Então, o Luiz que é administrador público, ele tem pesquisa em ciência política, nesse tipo de campo. Eu já sou da área que me formei em economia, especializei em mercado financeiro. E os outros sócios da Palver são da área de engenharia da computação e ciência da computação. A gente já trabalhou em projetos anteriores, em campanhas eleitorais para, por exemplo, prefeito no interior de Minas Gerais. E foi nessa conversa assim, de time, trabalhando em conjunto, que a gente descobriu a união de tecnologia aplicada para entender tendências de comunicação. Hoje, a Palver ela não é focada só em política, em aplicações para política, apesar de ter também. A gente trabalha com o governo, a gente trabalha com instituições. O primeiro produto da Palver, ele surge como um produto que você tem um mercado de social listening, que monitora redes sociais, mas não existia um produto viável de monitoramento de WhatsApp. E algo que assusta muitas pessoas. Como assim monitorar o WhatsApp, né? Estão lendo o que eu escrevo? Vocês estão vendo o grupo de churrasco da minha família? Não é bem assim. Desde 2015, 2014, pesquisadores da área de ciência da computação, na Índia, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, fazem pesquisa de entender quais são as narrativas dentro de grupos públicos de WhatsApp. E aí surge o consenso do que é um grupo público. Se você entrar em grupos de Facebook, no Reddit, enfim, páginas da internet no geral, você vai ver pessoas se organizando, falando, gente, esse aqui é o meu grupo de apoiador de político X, ou esse aqui é um grupo para discutir mercado financeiro, e os caras compartilham um link ali. Essa turma da academia, que começa na Índia, buscava esses links e, a partir daí, entrava nos grupos e aí puxava as mensagens para fazer alguma análise textual dentro do campo de processamento de linguística computacional. Então, a gente faz um piloto disso sem conhecer, na verdade, esse campo durante projetos em conjunto, e a gente vê que isso é um produto viável, a gente vê que existe demanda disso dentro do mercado financeiro para a construção de cenários políticos. E a Palver surge a partir daí. A gente começa a estudar, ver que existe um campo viável e a gente desenvolve um processo de coleta que era tecnologicamente mais eficiente do que se fazia na academia e, por isso, tornou o produto comercialmente viável. Então, a gente começa em 2022 monitorando 5.000 grupos de WhatsApp públicos e, para fazer isso, a gente tinha que ter conformidade com a LGPD. Então, a gente precisa anonimizar todos os dados pessoais. Então, a Palver não tem como saber, nem se a gente quiser, nem se a Polícia Federal vier, está sendo falado a CIA, ali não tem como saber quem está falando. O que está sendo falado a gente sabe, mas quem está falando e os dados pessoais a gente não sabe. Você quer comentar? Não, eu ia falar exatamente isso, que nossa preocupação não é saber o que um indivíduo está falando, e sim para onde está indo a tendência, né, da sociedade, para onde o debate está sendo conduzido, e quais são as principais narrativas que florescem dentro desses grupos, a depender do contexto. Então, respostas a eventos externos, como, por exemplo, tem uma situação política que acontece, como que as pessoas observam essa situação, a partir de qual ótica. Então, compreender isso, que eu acho que é o que motivou a gente desde o começo, e também não é só limitado aos grupos públicos de WhatsApp, né? Então, o Felipe estava falando, começou-se começou com a mensageria, e a gente percebeu que o que era interessante, na verdade, era conseguir fazer uma análise de forma mais completa em todo o debate digital. Então, a gente foi para as outras redes, sempre nos perfis abertos, né? No mar aberto das redes sociais, e depois para o monitoramento de imprensa, né? Que é o tradicional clipping. A gente colocou muita tecnologia também no clipping. Então, e até uma clipagem de WhatsApp e não só internet aberta, mas também WhatsApp. Na verdade, hoje a gente faz todo o ecossistema de tudo. comunicação. A gente até brinca que a ideia é que a Palver seja como se fosse o terminal Bloomberg
para agência de PR, que tipo, você precisa ter um terminal para você entender tudo que está acontecendo em qualquer ecossistema. Então, por exemplo, a gente faz streaming 24 horas de milhares de rádios, de televisão, igual um clipping tradicional, usando AI para transcrever tudo que é dito. Então, se esse programa aqui estivesse na rádio, em alguns minutos já apareceria na plataforma tudo que a gente falou. Mas na hora que ele sobe no Spotify, por exemplo, é uma plataforma que vocês monitoram? Não. Mas o YouTube é. Então, a hora que você subir no YouTube, já vai aparecer pra gente. Lá de qualquer maneira. Então, tem vezes que a gente tá na correria do dia a dia e o Felipe fala com a imprensa, ou eu falo com a imprensa, e a gente sabe pela Power, porque a gente tá olhando lá e fala, pô, você deu uma entrevista ontem? Então, a gente fica, pela própria plataforma, a gente... E aí, por exemplo, uma marca fala assim, eu quero entender o sentimento das pessoas em torno da minha campanha nova, do meu comercial novo. E aí vocês... Vai ter grupo de WhatsApp, assim, viu que isso aqui não tá legal, campanha nova é ruim. Uhum. Isso vocês vão conseguir monitorar. Isso tem valor para a empresa. Isso. Um dos grandes diferenciais que os nossos clientes apontam para a gente, principalmente no clipping, que é o que a gente tem feito agora mais recentemente, é a nossa capacidade de fazer a coleta, né, de dados de imprensa, então rádio, televisão, em tempo real. E no clipping tradicional, você vai ter uma busca que é por palavras. Só que essa busca tradicional ela tem muita sujeira. Porque você coloca uma palavra que tem uma pessoa com o mesmo nome, ou um termo que é muito amplo, vai criar um ruído muito forte. Vai dar um falso positivo. Então, a palavra... Pensa em vivo, caixa. Como que você sabe se essa palavra está falando da caixa? Estou vivo, não é vivo a empresa. Comprei uma caixa, não é o banco. E aí a gente tem uma capacidade de processamento que os nossos clientes apontam bastante de forma positiva, que a gente consegue olhar, fazer o monitoramento pelo contexto do cliente. Então, a gente vai saber a diferenciação utilizando inteligência artificial para poder entregar para o cliente um monitoramento que seja assertivo para aquele tipo de busca que ele deseja fazer. Eu lembro da Cambridge Analytica, né? Quando teve o Cambridge Analytica, além da polêmica, a Meta fechou, né, o acesso a vários dados. Isso não atrapalha o acesso de vocês? Como que mesmo assim vocês conseguem levantar esse dado? Porque eu acho que o principal diferencial é que a gente não está interessado no dado do indivíduo, que era o que a Cambridge Analytics fazia. Então, eles estavam preocupados em saber o que você gosta, o que você para eu conseguir mandar uma correspondência, Exato. como eles mandavam, para no nível do votar, indivíduo. Né? A gente está preocupado com o debate da sociedade, para onde a tendência está indo, para onde a gente vai tomar decisões de forma coletiva, né? Com uma compreensão de mercado, não com uma compreensão do indivíduo. Então, tem uma diferença aí fundamental. Daí, o Felipe pode falar um pouquinho do como que a gente tem feito esses monitoramentos, a gente usa a API das plataformas e também tem monitoramentos próprios. Acho que você pode aprofundar um pouco. A gente, enfim, eu acho que só complementando o que o Luiz falou, a ideia é a gente entender quais histórias estão sendo contadas em diferentes ecossistemas de um ponto de vista estatístico. Então, você consegue saber que palavras, de que forma elas estão sendo encadeadas em que lugares. E sobre como obter o dado, a verdade é que não é o fato da Cambridge Analytica que fez o Facebook fechar os dados. É porque, de um tempo para cá, as grandes empresas de tecnologia têm percebido que dado é um ativo. E tem valor, né? Tem valor. Então, por exemplo, o ChatGPT, a OpenAI, quando foi questionada a CTO da OpenAI se raspavam dados do YouTube, ela falou, não posso falar. O que acontece é a OpenAI... Na entrelinha é sim, raspava. O que a OpenAI escancarou, e assim, o Reddit fechou os dados, o Twitter fechou os dados, o Elon Musk acabou de fechar depois que comprou, é que dado é um ativo, e por conta disso as empresas de tecnologia estão fechando o acesso aos dados. Não é porque eles querem proteger... É um bom ponto, né? Porque o discurso deles é que é para defender o usuário, mas na verdade é para defender o modelo de negócio, né? Exato. 100%. E aí, o que acontece? Existem brechas nesse processo. A Google é um indexador de busca. Ela não é o único. Você tem o Yahoo, DuckDuckGo, você tem, enfim, o próprio indexador do Brave. E como funcionam os indexadores? São robôs. Então, se você entrar em qualquer página da internet, qualquer, se entrar na Folha de São Paulo, no Valor, você pegar o domínio e você botar robots.txt, você vai ver estatística, você vai ver instruções de como robôs podem se comportar naquela página. E algumas instruções são específicas para Google, específicas para o ChatGPT, enfim.
É assim que se indexa a internet, assim que faz com que as coisas apareçam em buscadores. A Power faz algo parecido hoje. Então, além de utilizar APIs oficiais, que a gente utiliza, que tem estatísticas que só APIs oficiais oferecem, a Power trabalha como se fosse a Google, como se fosse um indexador. Então, a gente tem milhares de robôs que estão indexando os conteúdos que estão espalhados pela internet e, dessa forma, incorporamos isso em dado e transformamos isso em análise. Então, essa é uma das formas de fazer, que é o tradicional web scraping, que, enfim, todas as empresas de tecnologia de indexação utilizam. Não é uma preocupação para vocês que daqui a um tempo as empresas comecem a barrar todos os robôs e falam assim, não, quer pegar meu dado aqui, vai ter que pagar por esse conteúdo. Muito por conta da IA, né? A maneira que a gente falou aqui do ChatGPT. O ChatGPT falou, não dá para pagar direito para ninguém, não dá para pagar o uso. Mas, ao mesmo tempo, acaba inviabilizando o negócio, porque às vezes eu tenho um paywall lá da minha coluna do valor, tem um paywall. Aí você digita no ChatGPT, consegue ler a coluna inteira ou aquilo que a coluna diz, destrói o valor do meu conteúdo. Eu entendo que o negócio da Power é diferente, mas não pode ser um risco? Não, eu acho que cada empresa vai analisar o modelo de negócios que faz sentido para elas, né? E eu acho faz sentido que elas cobrem. Então, a Power mesmo paga várias APIs para poder ter acesso ao dado. Então, não é incomum que isso aconteça. Sim. Acontece que, com a tecnologia, novas formas de coletar esse mesmo dado vão aparecendo. E isso vai fazendo com que tenha uma democratização no acesso àquele tipo de dado. Então, cabe às empresas a mudar o tipo de negócio. Então, por exemplo, se você tem uma conta no Instagram, você não cobra uma inscrição para você visualizar a sua conta do Instagram, mas as pessoas encontraram formas de serem remuneradas usando a conta pública. Então, você vai vender para patrocinador, você vai encontrar outras formas de fazer aquilo lá ser rentável para o seu negócio. Então, acho que é tão razoável as empresas cobrarem pelo dado, como é razoável novos métodos surgirem e readaptarem esse mercado. E só complementando, por exemplo, um exemplo do valor, o valor tem paywall. O conteúdo do valor não é público. Diversos jornais e diversas... Enfim, no YouTube, você tem conteúdo que é por assinatura. Isso não é público, isso você não consegue através... se você não fizer uma assinatura. Nesse caso, se a gente quiser incorporar esse dado, a gente precisa procurar uma parceria com a instituição que está produzindo aquele conteúdo e falar, olha, a gente quer utilizar esse dado para isso, vamos revender, vamos pagar X para vocês. Porque o que chama a minha atenção, vocês são uma empresa de tecnologia. Isso. E o discurso de vocês vai na contramão das big techs, né? Porque o que elas falam? Não dá para pagar ninguém, é inviável, não é difícil, não é sustentável, né? Como modelo de negócio, não daria... Por que tem esse descompasso entre o que vocês dizem e entre o que as big techs dizem no uso de dados de terceiros ou de informações, né? Como no caso da coluna que a gente estava discutindo aqui, Felipe? Eu ia voltar na mesma tecla. Então, por exemplo, se você tem a pessoa estando dentro da sua plataforma, isso é um ativo para a plataforma, certo? Então, você está vendendo a atenção dessa pessoa. Essa pessoa poderia colocar a atenção dela no Netflix, poderia colocar a atenção no YouTube, e cada plataforma vai ser remunerada de acordo com a quantidade de pessoas que ela conseguiu reunir a atenção. Então, você repassar isso de alguma forma dentro de um modelo de negócio, para quem produz o conteúdo, eu acho que é super razoável. O que talvez as big techs apontam, né, é que eles não conseguem repassar algum tipo de valor para o usuário, né, que é o dono do próprio dado. Mas daí o usuário está consentindo em estar lá porque ele está recebendo, entre aspas, em entretenimento. Né? Então, ele está, de alguma forma, tendo algum benefício de estar presente naquele espaço. Ele escolheu estar naquele espaço. É que talvez assim, a gente convencionou que se você vai usar a plataforma, você não assina, você vai usar o Instagram, o Facebook, você não assina porque você está recebendo aquele serviço. Agora, o que se convencionou com o produtor de conteúdo é que ele produziria o conteúdo e ele seria remunerado pelo tráfego. Né? Eu te dou o meu conteúdo e você traz leitores, né, ou usuários aqui para a minha página. Mas a IA mudou essa lógica. Né? Quebrou o modelo que a gente tinha. Só que além eu acho que a questão é que quebrou, mas a gente também não percebe uma abertura das empresas para uma negociação de licenciamento de conteúdo, por exemplo. Que gera um grande problema.
aí para quem de fato produz conteúdo, que é um beco sem saída, né? Se eu não recebo para produzir meu conteúdo e eu também não recebo as pessoas para assinarem, verem o conteúdo, como que eu vou fechar minha conta? Né? Acho que esse dilema vocês têm também, vocês escrevem para Folha, né? E vocês têm sentido o impacto da IA no conteúdo que vocês produzem na Folha, por exemplo? Queda de clique, está mais difícil aparecer? Olha, não. Eu acho que quando a gente... É uma coluna semanal, então a gente escreve essa coluna baseada em tópicos que a gente está observando no WhatsApp e a gente tenta dar algum tipo de vazão para esse conteúdo em outras redes. Então a coluna está lá, daí se está na primeira página, né, da Folha, a pessoa consegue acessar esse conteúdo e a gente divulga ele no Instagram, faz pílulas, né, para fazer com que isso reverbere e que traga atenção para aquele conteúdo que a gente gerou, que a gente gastou energia, gastou tempo para produzir. Então, acho que a gente tenta criar um ecossistema em torno da produção do conteúdo para que, de alguma forma, seja benéfico para a gente também em termos de atenção de quem a gente quer que observe a Folha. Também. É que a gente é diferente, né? A gente gera lead, né? Quando você tem a coluna, mas você também tem a empresa tal, então isso acaba gerando lead. Eu acho que o nosso desafio é muito menor do que dos veículos, né? Porque o veículo ele precisa ali da conversão. Claro que a contrapartida é que a gente gera conteúdo para eles, né? Mas é uma equação desafiadora. Mudando um pouco de assunto, mas ainda ficando dentro da mesma lógica, hoje, com essas informações, né, que uma empresa consegue, é possível reverter ou mudar a narrativa dentro dos grupos, dentro das redes? Das redes eu acho que já está mais claro, mas dentro do WhatsApp, assim, daquele grupo grande, do grupo que vocês estão monitorando, né, que a Power está monitorando, é possível de alguma forma mudar essa narrativa? Depende do tema, na minha visão, tá? Tem temas que as pessoas já têm uma predisposição a acreditar, então quando vem alguma informação que confirma isso, meio que consolida um pouco a narrativa. Tem outros temas aos quais ninguém está esperando, então um fato novo que acontece na sociedade, e aí você tem uma disputa dessas narrativas. Então, no momento inicial, as pessoas têm uma impressão sobre o que aconteceu naquele caso, e aí, por diversos instrumentos, você pode ter disparos, você pode ter uma força-tarefa na própria imprensa tradicional que vai falar daquele tema, que vai mudando a opinião das pessoas ao longo das semanas. E a gente já observou os dois. Tanto a narrativa consolidada, que não se altera, tanto aquela que vai se alterando ao longo do tempo. Um exemplo que eu posso dar recente foi o do caso da adultização, né? O Felca gravou um vídeo e a impressão inicial, de direita e esquerda, até a gente falou sobre isso na coluna, era de que aquilo lá era um tema importante e os dois lados debateram. Depois, o governo assume essa pauta, traz para si, e aí a direita vai saindo aos poucos do debate e vai reinterpretando o que seria esse projeto de adultização, vai relevando um pouco alguns pontos dentro do debate digital. Então, a gente percebe que tem uma alteração, sim, a depender do tema, a depender do contexto, mas é possível alterar a narrativa. Isso na minha visão. E isso eu acho que é um ótimo exemplo de um caso que não estava estabelecido. Que o vídeo pegou muita gente surpresa, explodiu, e aí você tem um reposicionamento de narrativas até que você chega num equilíbrio, que eu acho que é esse que o Luiz falou, que a direita hoje, principalmente, vê com suspeitas o vídeo da auto-utilização, no sentido de que caminha para, enfim, aprovar o PL de regulamentação das redes sociais. Essa é a interpretação da direita hoje. Mas você tem casos em que um assunto já está definido ou já está sendo esquentado antes dentro dos grupos de WhatsApp, e aí ele chega a vir à tona quando acontece um fato político. Esquentado de que forma? Então, um assunto, por exemplo, tem dois exemplos que a gente pode usar. A crise do Pix, que aconteceu em janeiro, e os memes do Tachad. Vários memes. O Tachad, a crise estoura lá ano passado, mais ou menos meados de 2024, mas desde o início do governo de 2023 já era veiculado o apelido Tachad, já tinha memes com milho. Então, os mesmos memes. Exato. Não teve uma variação. Foram os mesmos. Então, uma tentativa constante de difundir aquele conteúdo até encontrar uma janela de oportunidade. E aí o tema... E com o Pix foi a mesma coisa. Com o Pix você teve, desde 23 também,
gente, assim, mensagens, vídeos, áudios, figurinhas, falando o Pix vai ser monitorado, o Pix vai ser taxado, vinculando com uma ideia de controle social. Então, começaram atacando o Drex, que ainda nem foi lançado pelo Banco Central, que é o sistema que seria de contratos inteligentes lá do Banco Central, dizendo que o Drex era o modelo da China e que, através do Drex, você, enfim, iam controlar se você comprava arroz ou se você comprava café. Entendeu? Que iam controlar tudo que você compra. Então, o Drex, o Banco Central e o Pix começaram a ser minados já, em termos de narrativa, desde 2023. E isso foi se intensificando no final de 2024. E aí o que acontece? Acontece um fato político público no início de 2025, que é a normativa da Receita Federal para monitorar Pix de até R$5.000. Quando acontece esse fato político, isso vira algo para a imprensa, e o Nicolas grava um vídeo e as pessoas começam a falar, isso explode justamente porque as pessoas já sabiam desse assunto e já estavam esperando que algo ia acontecer. Entendeu? Então, isso era um assunto muito difícil de ser disputado. Você ainda consegue tentar disputar ele até acontecer um fato político. Mas depois que o fato político aconteceu e o assunto virou público, virou mainstream, aí fica muito difícil, até que a Receita Federal teve que voltar atrás. E para fazer uma analogia, é como se por 2 semanas alguém viesse aqui e colocasse um pouquinho de álcool ali, um pouquinho ali, joga gasolina aqui. Daí alguém vem, acende um fósforo daqui 2 semanas e explode o lugar inteiro. Daí as pessoas falam, caramba, um fósforo explodiu a sala inteira. As condições ideais já estão então, é isso que o Felipe fala de aquecer o tema. Então, é alguém vindo e vai colocando gasolina ao longo do tempo, daí na hora que tem um fato externo que une tudo isso, que é o fósforo, explode. No caso do Pix, por exemplo, o quanto disso é orgânico e o quanto disso o quanto é espontâneo e o quanto é planejado ou é incitado ou organizado por alguém? É possível saber isso usando a ferramenta, por exemplo? É possível, mas independe. Porque, no final das contas, vamos pensar que metade do boom inicial tenha sido automatizado, certo? Isso vai chegar nas pessoas, porque você vai ter uma inundação das redes sociais. Quando vocês automatizado, assim, rede de bot, perfil falso, tudo isso também está atuando não só em rede social, mas também em grupo de WhatsApp para mover conversas, interesses. Isso é constante, né? Faz parte do nosso mundo já há algum tempo, não é recente. Então, isso a gente tem que conviver. Isso indifere, na minha visão, na transformação da narrativa, porque as pessoas sendo a exposição ao conteúdo é o que vai fazer a diferença. Então, se foi pessoas ou se foi robôs compartilhando, no final das contas é quantas vezes você viu aquele mesmo conteúdo repetindo a mesma tese. E aí é isso que vai fazer com que você tenha uma transformação do debate. Independe se chegou em você através de um robô ou se chegou em você através de uma pessoa. O que muda, claro, é a eficiência do modelo de disseminação do conteúdo, né? É muito mais rápido via robô. Por dia, a gente hoje monitora 100 mil grupos de WhatsApp. 100 mil grupos? 100 mil grupos. Então, todo dia, você tem milhares de novas histórias sendo compartilhadas ali. Então, algumas delas são orgânicas. A própria dinâmica das redes, de blog, enfim, ela busca trazer conteúdos que viralizem, que chocam. Então, assim, esse tipo de conteúdo chocante, conspiração, ele tem um terreno fértil. Só que vários surgem todo dia e muitos deles não vão para frente. Então, várias dessas histórias começam de uma forma orgânica ou semi-orgânica, e a partir daí ver alguma coisa que funciona, várias narrativas são colocadas ao mesmo tempo, as que começam a vingar, e você tem um impulsionamento aí de fato. E a gente consegue diferenciar claramente quem é um robô e quem não é um robô entre os usuários, porque o robô ele tem um comportamento robótico. Ele não conversa com as pessoas, ele dispara em vários grupos ao mesmo tempo, ele tem um horário específico, ele vai pegar conteúdos você vê que tem coordenação entre contas. Então, a gente consegue separar dentro de um tema específico quanto % dele é robô e quanto % é orgânico. Então, mesmo sem saber a identidade da pessoa, eu consigo ver o comportamento do usuário dentro da plataforma. O metadado vai te dizer aí se aquilo é humano ou se é artificial, né? Uhum. Exato. Dentro dessa loucura, né, que se tornou o digital, eu digo loucura porque afeta a sociedade, né? As pessoas estão acreditando ali no que muito do que elas veem. Se não acreditam, veem tanto que acabam acreditando. De alguma maneira, a gente consegue administrar isso, reduzir o impacto que isso tem dentro das redes, dos grupos de WhatsApp, regulação seria um caminho.
Acho que assim, o que a sociedade, o governo, né, a sociedade pode fazer para melhorar essa situação? Essa é a minha primeira parte da pergunta. A segunda, assim, o que o cidadão comum pode fazer para se tornar menos vítima desse tipo de manipulação? Olha, eu acho isso uma opinião bem particular, né? Não é da Palver. Eu acredito que você ter um processo de educação midiática no longo prazo é um processo que vai construir uma sociedade mais preparada para lidar com esses desafios. No curto prazo, você tem aí as iniciativas de regulamentação das redes. Eu acho que elas reduzem o problema, não eliminam o problema. No WhatsApp, por exemplo, eu li a lei que hoje é a que está mais avançada no debate do Congresso, não resolveria a questão do WhatsApp. Porque simplesmente você pega um número de fora do Brasil e você não está mais sujeito às leis brasileiras, mesmo estando em território brasileiro. Então, não é complicado de você driblar as imposições, né? Mesma coisa para quem tem conta bloqueada no Twitter no Brasil. O pessoal vai lá, assina um VPN e pronto. Você pode acessar o conteúdo da mesma forma como você fazia antes. Inclusive, é incentivado por alguns grupos que as pessoas contratem um VPN ou tenham um VPN para conseguir acessar conteúdos que, de certa forma, não foram permitidos no Brasil. Então, acho que as iniciativas que a gente tem hoje, elas têm uma importância de trazer isso para o debate, de fazer a sociedade debater esse tema. Mas, na minha visão, o que tem condição de transformar a sociedade numa sociedade mais preparada é a educação midiática, é um projeto de mais longo prazo. Você tem iniciativas como a da Finlândia, por exemplo, que desde criança você vai lá, prepara a criança, você educa a criança, você dá exemplos e ela vai sendo preparada para a vida para lidar com desinformação. Para lidar com a desinformação russa, né? Exato. Estão na fronteira da Rússia, então se prepararam para isso e têm conseguido lidar de forma exemplar. Então, acho que hoje não se conhece uma iniciativa que seja a bala de prata da E tem algum país que tenha... Você citou o exemplo da Finlândia com a educação midiática, mas tem algum país ou países que tenham encontrado um equilíbrio entre regulação, moderação de conteúdo e o combate à desinformação dentro das redes? Eu não conheço. Não é meu campo, eu não entendo de regulamentação. Mas o que eu posso complementar com o Luiz é que existe tecnologia disponível para resolver vários desses problemas. Então, por exemplo, a gente comentou aqui sobre o vídeo de adultização. Hoje, o Instagram já faz isso, já processa os nossos metadados. Se você pegar, existe um campo dentro dos metadados de toda a foto do Instagram, que é uma descrição da foto. E ela é feita com AI. Ela descreve tudo que tem, se a gente pegar e tirar foto, vai falar do microfone, vai falar que tem 3 pessoas conversando, enfim. E consegue identificar, por exemplo, crianças. Já faz isso naturalmente. Então, eu acho que existe espaço, do ponto de vista tecnológico, para resolver esses problemas. Não existe ainda uma vontade política ou interesse econômico para fazer isso. Eu acho que... Porque essa tecnologia já está dentro da Essa tecnologia da já plataforma, existe. Né? E aí, por exemplo... Já tá usando. Se você sobe alguma coisa na sua conta que é política, a Meta e patrocina, a Meta vai derrubar o seu patrocínio, porque ela já está falando, é político, você não tem o selo de política para compartilhar isso. Já sabe que tem política lá dentro. Não, sabe até por causa de produto, né? Porque você botou uma cor ali, postou uma foto, a Meta já está sugerindo coisas ali, né? Para você comprar, por exemplo, com publicidade. Exato. E a gente entra nessa discussão do debate sobre, enfim, liberdade de expressão, que é inevitável entrar, mas, em última instância, eu acho que também é uma questão de muito mais, menos do que liberdade de expressão, de democracia, de alcance. Então, não existe uma decisão de como que a gente distribui os conteúdos e para quem distribui. Se você começar a clicar ali, começar a curtir conteúdos de café, rapidinho ele vai te mostrar um monte de coisa sobre café. Então, a plataforma consegue identificar isso e ela vai fazer a mesma coisa se for desinformação sobre vacina. Entendeu? Vai começar a te distribuir isso. Então, você fala, vamos regular para ela não distribuir esse tipo de conteúdo, detectar automaticamente. Será que isso realmente é um debate sobre liberdade de expressão ou é um debate sobre entender como que a gente vai priorizar o alcance dentro das plataformas? E aí eu acho que entra numa discussão sobre regulação que eu também não conheço nenhum país que tenha encaminhado isso. E aí
falando da desinformação especificamente, tem um desafio muito grande, que é classificar o que é desinformação, né? Você tem hoje, na academia, um debate importante, você tem vários segmentos que fazem o destrinchamento dos tipos de desinformação, mas você vai ter algumas que vão chegar no limiar. Então, por exemplo, alguém compartilhou uma notícia que chegou para ela e que ela não checou. Ela não deveria compartilhar. Você vai entrando no dia a dia das pessoas, na forma de comportamento da sociedade, que quem que está errado? Quem compartilhou ou quem criou? Como que você vai chegar em quem criou? Então, não é trivial a regulação desse processo. Por isso que, no meu entender, a educação midiática é o que vai fazer com que as pessoas compartilhem menos e deem menos vazão para a desinformação. Mas aí, vocês... Qual a posição pessoal de vocês com relação à regulação de redes, por exemplo? Tem um PL, mas faz sentido regular ou não faz sentido regular? Eu acho que faz sentido regular, principalmente porque você tem, por exemplo, pornografia dentro das plataformas. Então, se você tem pornografia, você tem pedofilia acontecendo, não tem por que você não usar a inteligência, usar a tecnologia para mitigar a disseminação desses conteúdos. Isso eu não estou falando de WhatsApp e Telegram, tá? Estou falando das redes mesmo, do Instagram, do Twitter, do TikTok. Eu acredito que tem que regular. Eu acho que regulação traz segurança institucional para qualquer mercado. E, enfim, nas redes sociais, em certeza. A imprensa tem regulação. Você não pode publicar qualquer coisa na Folha de São Paulo, no Estadão, no próprio Valor. Então, acho que a regulação ela aumenta a segurança institucional até para as empresas de tecnologia entenderem o que tem que fazer. É óbvio que, regular e alguns pontos da regulação pode diminuir a margem econômica das empresas de tecnologia e ninguém quer isso estando lá, mas... Grupo de mídia muito eficiente opera com margem de 8%, 10%. Big Tech opera com margem de 40%, né? Então, 30%, 40%. Então, tem um desestímulo aí, porque a gente está falando de desenvolver tecnologias e monitorar, né? Que não raro usam humanos, né? Ou seja, para programar, fazer, desenvolver a tecnologia. Assim, eu imagino que seja muito mais rentável desenvolver uma IA para vender publicidade, que converta mais, do que desenvolver uma IA para barrar vídeos que tenham alto engajamento, mas que sejam de adultização, por exemplo. Eu acho que é mais falta de vontade mesmo, porque a tecnologia já está pronta, né? Você adaptar. Então, não é uma coisa que vai exigir grandes investimentos das empresas de tecnologia. Eu acho que é vontade política mesmo, vontade de negócios mesmo. Eu acho que esse é o papel do Estado, é construir as regras do jogo, estabelecer as regras do jogo, criar segurança institucional e, a partir daí, as empresas competem. A partir e fiscalizar, daí, né? E fiscalizar, porque só evidentemente. E não aplicar evidentemente, é fiscalizar. Não e aí não tem problema. Aí, depois, a partir daí, as empresas vão competir para ver quem vai conseguir ter mais margem, dadas as regras do jogo. Mas eu acho que não pode ser sem regulação. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Depois eu falo a minha sensação, mas o nosso telefone ouve o que a gente fala? Ou a Meta precisa ouvir o que eu estou falando para me mostrar a publicidade? E volta e meia alguém fala assim, tá vendo? Estava ouvindo o que a gente estava falando, sabe? Porque eu vi essa publicidade. Como que isso funciona? Vocês que também estão na área de monitorar, né? Eu preciso ouvir a chamada telefônica ou a conversa? Eu acho que hoje não precisa ouvir mais, né? Porque você vai falar alguma coisa, mas você já pesquisou no Google, você já entrou em algum site, você já olhou um vídeo sobre isso. Então, as informações você já entregou para as empresas de tecnologia. Ela não precisa ouvir sua conversa hoje para saber o que você tem interesse ou o que você pode ter interesse. Você vai postar uma foto que sua esposa está grávida. Ele vai começar a mandar foto para você de produtos de bebê, porque ele sabe que daqui a pouco você vai ter que comprar produtos de bebê. Então, daí eu vou lá e falo com o Felipe, nossa, eu preciso ir numa loja comprar produtos de bebê. Daí já estou dentro de um contexto em que eu já postei foto, eu já pesquisei sobre isso. A inteligência artificial vai entregar para a gente o que tem mais chance da gente consumir. E quando você faz a segmentação do marketing digital, você escolhe o público que você quer que consuma aquele conteúdo, né? Ou aquele produto. Então, você vai lá definir. Você fala, eu quero pessoas de 20 a 30 anos que moram em São Paulo, que falem sobre isso. Então, já tem, de certa forma, segmentado isso dentro das plataformas. Eu não acredito que o celular está ouvindo a gente, mas eu acredito que é possível... É barato. Assim, a gente que trabalha com modelo, por exemplo, de transcrição de áudio,
é barato processar tudo que a gente está falando aqui. Se você botar e ligar o celular, ele vai começar a transcrever o que você faz com Quem o próprio... assina ChatGPT, grava ali, ele já está transcrevendo. E no caso do ChatGPT, você está gravando um áudio, ele está mandando para o servidor da OpenAI, o OpenAI está transcrevendo com os modelos dele. Mas hoje você pode rodar modelos open source dentro do seu próprio celular, que ele vai rodar super bem e vai conseguir transcrever. Então, eu acho que assim, as empresas não utilizam isso porque violaria quebra de termos de privacidade, tá? Ouvindo tudo que você fala o tempo todo. Eu concordo com o Luiz na questão dos padrões de comportamento digital que a gente tem. Nem precisa, né? Nem precisa. Mas, e aí entrando, não quer dizer que o seu celular não possa estar sendo, enfim, uma fonte de informação privada sua, porque existem serviços de inteligência e super documentado que em determinados casos, não é todo mundo, isso é direcionado para pessoas que são politicamente expostas normalmente, mas de fato o seu celular pode ser uma fonte de informação privada sua, principalmente para serviços de inteligência, e as grandes empresas de tecnologia colaboram com serviços de inteligência, isso tanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto na Rússia. Mas eu acho que também alvo de hackeamento privado mesmo, né? Sem ter relação com... como a gente viu aqui na política nacional acontecer. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa da Meta, o que ela me falou assim, Guilherme, a gente não precisa ouvir o seu celular, porque a gente tem muito mais dado que isso. Né? Imagina se você tivesse uma amante. Você não me contaria que você tem um amante. Você não contaria para as pessoas que você tem um amante. Mas o fato do seu celular estar mandando mensagem para sua amante o tempo inteiro, trocando fotos, seja o que for, ou se vocês dois forem num motel juntos, vai ser muito fácil a gente saber que vocês provavelmente são amantes. Porque vocês estão no mesmo lugar, tem o metadado das conversas, da frequência com que vocês falam, e aí estão juntos num hotel, só os dois aparelhos celulares, assim por diante. Aí, para mim, caiu a ficha, assim, é isso que vocês estão falando. Eu não preciso ouvir a conversa, porque eu sei coisa até que a pessoa nem sabe que ela está conversando. É a história da Target, né? Que pelo padrão de compras da loja Target nos Estados Unidos, eles conseguiam prever se uma mulher estava grávida antes mesmo dela saber, que ela estava grávida. Então, acho que isso é muito assustador, né? Num certo sentido. Mas de que maneira também a gente consegue usar essa tecnologia, ou mesmo a tecnologia da Palver, de uma maneira positiva? A tecnologia da Palver, eu acho que a gente já usou ela em alguns contextos como antecipação de um problema público que poderia acontecer. Eu não posso entrar no detalhe da política pública, mas teve uma das políticas que ela estava sendo... Estavam jogando gasolina nela, né? Antes do debate vir a público. E a gente antecipou esse debate e conversou com os atores responsáveis para que eles pudessem reformular o desenho da comunicação daquela política. E foi uma política bem sucedida, que não seria dentro da curva que a gente observava inicialmente. Então, acho que você tem como antecipar problemas sociais mesmo, questões, insatisfações da sociedade e tentar, de alguma forma, dar vazão a isso via poder público, via respostas institucionais. E isso eu estou falando da Palver, né? Daí, usar a tecnologia a favor da sociedade, você tem diversas possibilidades. Né? Uma delas que tem sido cada vez mais usada é a questão da saúde, né? Então, se você tem um registro de exames, de histórico médico, do que você, de quanto exercício você faz, do que você come, e você abastece alguma inteligência artificial com esses dados, ela consegue te adiantar algumas situações que você pode enfrentar. E você pode tentar mitigar isso. Então, eu acho que o grande potencial da tecnologia é mudar a curva que deveria acontecer, caso nada fosse feito. Então, você vê um cenário hoje, você atua dentro daquele cenário e você altera o futuro. E hoje, qual o conteúdo quente que tem dentro... abrindo a plataforma, hoje, qual o conteúdo que está bombando ali dentro da plataforma? Hoje, você diz hoje em dia? Ou hoje agora. Só para deixar... Hoje é 21 de agosto, tá? Que a gente está gravando aqui, então pode ficar desatualizado. Aniversário do meu pai, inclusive. Parabéns pro meu pai. Parabéns. Hoje,
o que estava bombando na plataforma antes de eu sair de casa era a questão dos áudios que foram publicados ontem do Bolsonaro, do Silas Malafaia, da crítica ao Eduardo Bolsonaro. Então, isso que estava predominando até eu sair de casa. Esse é um bom exemplo, mas assim, aí era um assunto predominante. Que tipo de conversa acontece ali? É do tipo, é mentira, não é verdade? Ou tô desiludido? Vocês conseguem chegar nesse nível de detalhamento do tipo de conversa nos grupos? Todas as conversas enviadas sem saber quem são as pessoas que enviam. Então, se a pessoa foi lá e criticou, por exemplo, o Silas não deveria ter falado isso do Eduardo, ou é verdade, eu concordo com o Silas, nesse nível de detalhe. Do micro mesmo posicionamento da pessoa. E hoje vocês têm tendência, já conseguem identificar tendência. Foi bom ou ruim ruim, óbvio, né? Não foi bom o que aconteceu. Mas, por exemplo, quem foi o mais afetado por isso? Quem tem quem está numa posição pior com a divulgação dessa notícia? É interessante você trazer esse ponto, que eu aproveito para explicar um pouquinho como funciona. O debate público, ele nunca é uma coisa consolidada. Não é uma situação que é consolidada. Uhum. Então, eu vou olhar a plataforma agora, eu vou ver um cenário, eu vou olhar a plataforma 9h, é outro cenário. Mudou. Então, às vezes, ele vai numa tendência de crescimento do mesmo. E está tendo fato novo acontecendo o tempo inteiro. Não para, você está dentro de uma sociedade, é dinâmico. A análise da Power é em tempo real. Então, o que a gente faz? A gente escolhe uma janela de tempo, que horas o áudio vazou ontem? 9h. Que horas são agora? 5h. Então, a gente pega essa janela, trava e faz um relatório baseado nessa janela de dados. E aí, a gente publica, isso daí vai demorar 2-3 horas para ser publicado, a gente publica o relatório, vai para a imprensa dá vazão a isso. Amanhã pode ser outro dado. Então, amanhã eu vou fazer uma análise das 9h até meio-dia, pode ter alterado, inclusive, invertido os percentuais que foram apresentados ontem. Porque o debate não cessa. E a gente tem uma observação que, geralmente, o principal pico, né, de menções a um tema, a um evento, se dá no dia seguinte ao dia do evento. Por que isso? Pela dinâmica de distribuição de conteúdo? Tem uma inércia, né, de discussão. Eu não sei se você chegou a olhar sobre esse assunto dos áudios. Mas eu só vi as mensagens, eu não fiz análise. Eu estava fazendo uma análise hoje mais cedo. E aí, enfim, o que a gente considera que é informação importante que traz, né? Tem até um conceito da própria teoria da informação que vem da ciência da computação, que é informação é aquilo que você não espera. Então, tudo aquilo que reduz incerteza sobre algum processo é informação valiosa. Então, se eu virar e te falar, bom, os fãs do Bolsonaro estão elogiando o Bolsonaro. Você já espera isso. Isso não é uma informação valiosa. Agora, se eu falo, os fãs do Bolsonaro estão criticando o Bolsonaro, essa informação é interessante porque isso é inesperado. E, no caso, algo que a gente achou, que eu achei interessante, ainda nem falei com o Luiz, é que a gente viu muitas críticas ao Malafaia, hoje, especificamente, contra o áudio. Após o áudio dentro de grupos mais à direita, inclusive em grupos de evangélicos, né? Então, e isso você consegue detectar justamente puxando todas as mensagens de conversa e você pega um modelo específico, você direciona ele para fazer uma avaliação específica para aquele tema. Então, por exemplo, isso aqui é uma crítica específica, você escolhe um personagem, uma empresa, e você fala, isso é uma crítica ou é um elogio ou é neutro a respeito desse tema. E aí você consegue saber direcionalmente qual que é o saldo sobre aquele tema específico. Dessa análise, quanto dela é automatizado e quanto dela é humano? Você falou, eu fiz análise, então não é que o computador entregou o resultado final ali. De alguma maneira, você fez uma leitura. O quanto do processo de vocês é humano, o quanto é automatizado? A análise quantitativa, ela é quase toda automatizada. Daí o que vai mudar é a análise qualitativa, né? Então, a interpretação desses dados, porque pensa que são 100 mil grupos públicos. Então, a Power hoje tem 10 milhões de diferentes usuários dentro só dos grupos de mensageria. Fora, que é o WhatsApp e o Telegram, fora as redes sociais. Então, é uma quantidade de dados que ela é imensa. Então, um dos grandes diferenciais da Power hoje é a nossa capacidade de processamento e interpretação desse dado. Então, a gente usa modelos de inteligência para mastigar esse dado e entregar o mais simples possível para o usuário. Então,
Então, quando o usuário acessa a plataforma, ele já vai ter lá uma quantidade de informações mastigadas que já vai ajudar ele a tomar uma decisão melhor. Quando a gente faz a nossa análise, a gente tenta dar um passo a mais na complexidade do tema. Então, a gente vai olhar se o conteúdo, a divisão, né, o percentual de direita e esquerda dentro das mensagens virais ou dentro das mensagens orgânicas. Então, a gente vai aumentando o grau de complexidade. E todo esse aumento de complexidade exige um trabalho humano ainda. E existe uma rede social melhor que a outra para influenciar ou para gerar conversa? Explica um pouco melhor. Por exemplo, se eu sou... Tô lançando a campanha do meu novo celular. Tá? Eu sou a Apple, vou lançar a campanha do celular. Onde é mais fácil, onde seria mais fácil eu influenciar as pessoas? WhatsApp, Instagram, Telegram. É possível fazer uma leitura disso? Eu acho que depende do público que você quer alcançar. Tá. O WhatsApp é classe C, D e E. Então, você não vai vender iPhone. O grupo de WhatsApp. Exato, o grupo de WhatsApp. Grupo público de WhatsApp. Público de WhatsApp, entendeu? Eu não sabia disso. Eu imaginava que fosse uma coisa mais homogênea, maior. Mas é CDI majoritariamente dentro dos até grupos porque públicos. pela quantidade de pessoas. Pela própria demografia brasileira. Tá bom. Você vai ter mais. Já o Twitter não é. O Twitter é uma rede social que é muito mais usada por... É uma rede mais urbanizada. Você vai no interior do país, a maioria das pessoas você não discute Twitter a nível local. Né? Então, você vai ter... Enfim, eu acho que depende de onde que você quer chegar. Você vai ter... a maior parte do pessoal que está aqui na Faria Lima, trabalha no mercado financeiro, consome Twitter e lê pessoas Instagram, que estão... Instagram, LinkedIn. E aí, no caso, para esse mercado específico, eu acho que o Twitter faz mais sentido. Agora, se você está querendo atingir públicos específicos, massivos, eu acho que o WhatsApp faz mais sentido. O Facebook ainda continua Facebook, muito forte em determinados públicos. Então, se eu quisesse atingir jovens hoje, eu iria para o TikTok, sem dúvida nenhuma. Então, tudo depende de onde está o público-alvo. 50 a mais já é Facebook. Então, o público-alvo é determinante nessa escolha. E, de alguma maneira, vocês cruzam essa informação, por exemplo, com... Dentro do share, né, de clientes que vocês têm, tem governo, como vocês já disseram, e tem também empresas privadas, imagino. Quem é o maior cliente de vocês hoje em dia? Qual é o perfil do cliente de vocês? Ele é mais governo? Ele é empresa? 50-50? Hoje é mais empresa privada. As grandes empresas, multinacionais, que têm interesse em observar a própria marca, que têm interesse no debate público, às vezes no lançamento de um produto que ela está tentando compreender como que a sociedade está enxergando o mercado para determinada linha de produto. Então, hoje, majoritariamente, são empresas que consomem o produto. E qual é a maior dor das empresas quando usam o produto de vocês? O que ela sofre mais? Tem muita empresa que é vítima de fraude digital. Tá. Então, eles contratam a Power para ajudar a identificar como que essa fraude está acontecendo para ela poder mitigar o problema. E outras empresas vão olhar para questão de risco e reputação. Né? Às vezes tem algum tipo de envolvimento político que não vem dela, vem forçado pelo público. Né? Às vezes o público fala, determinada pessoa é linkada com o partido tal. E aí... O CEO da empresa é bolsonarista. Isso é coisa que mais acontece. É esquerda, amigo do Lula. Esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa. Não comprem empresas X. Aí... Tem uma lista de empresas que tem uma campanha contra. Então, a gente observa e analisa esse tipo de debate para ajudar as empresas, os nossos clientes, a ir mitigando um pouco dessa dificuldade que eles enfrentam na questão de reputação. E eu acho só para complementar que tem um terceiro... use case aí muito claro, que é a questão de mensuração, de exposição e valoração de marca. Então, a gente teve, por exemplo, um cliente que, enfim, no Mundial de Clubes tinha um patrocinador. E o legal da Power é que a gente não olha só para o texto, a gente olha para tudo. Então, a gente olha para a imagem, processo AI a imagem, processo áudio, processo vídeo. Então, a gente conseguiu medir por quantos segundos em toda a imprensa, na televisão, apareceu a marca. No YouTube, no TikTok, por quantos segundos a marca apareceu, qual público que alcançou, no Instagram, enfim. E a partir disso, você mensurar qual foi o ganho em valoração daquela exposição e aí, o cliente consegue ver, será que se pagou esse patrocínio?
contra investir em patrocínio tradicional. Então, essa é outra forma que a gente consegue ajudar os clientes hoje, é saber mensurar a exposição dele mesmo. Então, usualmente, a área de marketing e comunicação é o ponto de contato com vocês, né? Isso. A maior parte das empresas, sim. Agências de PR já têm usado a ferramenta? Tem também. Aí, às vezes, não vem a empresa direto, né? Vem uma agência que faz o intermédio, contrata a gente e distribui para o cliente final. E qual é a reação do cara quando ele começa, do cara que eu digo, com perdão da palavra, qual é a reação do assessor de imprensa ou do gerente de comunicação, o analista de marketing, quando ele começa a ver a representação da marca dele dentro dos grupos de WhatsApp? Das redes eu acho que a gente já está mais acostumado a monitorar, mas o WhatsApp não é alguma coisa tão usual para as empresas. É comum ter uma surpresa, ter um choque ou não? Está em linha com o que tem nas redes sociais? Eu faço muita reunião comercial e eu fico sempre muito feliz em ver a reação dos clientes assim, ao ver a plataforma da Power. A gente vai editando, né, tudo em tempo real, então se alguém mencionou você 1 minuto atrás, já vai estar na plataforma. Então você faz a busca, a pessoa, mas calma, agora? E tá aí. E daí a gente vai construindo isso, é sempre muito legal de observar. Tem muita tecnologia, então como o Felipe falou, a gente processa os vídeos, os áudios, as imagens. Então, por exemplo, se tivesse essa imagem dentro de um vídeo, né, que está ali Ravache Pod, e eu digitasse Ravache Pod dentro da Power e tivesse o nosso vídeo aqui de 2 horas postado no YouTube, ele pegaria o vídeo e mostraria para a gente, por conta mesmo que eu não tivesse falado o seu nome, não tivesse feito nenhuma exposição verbal, só pela imagem. Então, todos os elementos se transformam em dado e a gente processa. Isso encanta muito o nosso cliente. E se tivesse falado o nome, a gente ia te mostrar o vídeo, ia falar o nome apareceu no minuto X e no segundo X. Então, você pega um podcast de 2, 3 horas que está disponível. Para clipagem é maravilhoso, né? Até avisar a Yulia, é um jeito mais fácil da gente medir, né, o impacto do podcast. Porque às vezes é difícil, a gente vê na plataforma, mas não necessariamente eu estou monitorando todas as plataformas ou grande parte das plataformas. Até porque aqui rende muito corte, né? E aí, essa é uma curiosidade. Às vezes a pessoa entra eu mesmo, né? Eu entro no YouTube, o vídeo tem um número baixo de visualização. Por que tem gente falando do comentário? Alguém me liga assim, pô, fui lá, várias pessoas comentaram. Porque faz o corte, vai para a rede. E às vezes quem fez o corte é alguém que não tem a menor ideia que fez o corte. Eu não tinha ideia de que aquilo estava rodando. E isso acaba fazendo com que tenha um alcance muito maior. Então, com a Power, eu conseguiria também fazer a mensuração dessas citações que não são tão óbvias, né? O que é muito interessante da internet é que, e é perigoso e interessante, que uma vez que você colocou o dado lá, você perde totalmente o controle. É verdade. Do que ele vai atingir, de quem que vai acessar aquele conteúdo. Então, esse é um excelente exemplo. Você gravou um podcast, você colocou no YouTube e tem lá 500 visualizações. Você fala, pô, pequeno, atingiu pouca gente. Se um cortador relevante, se um influenciador relevante pegar um corte disso e subir na rede dele, daqui a pouco isso daqui toma uma dimensão que a gente não consegue imaginar. E hoje tem marca já usando esses profissionais de corte para subir campanha, acelerar campanha dentro de rede social? Vocês sabem? Tem, né? Tem. Porque nos Estados Unidos eu estava lendo uma reportagem que tem. Você contrata grupos para ficarem fazendo corte e remunera quanto mais view tiver ali o corte. Tem plataforma para fazer isso já. Exato. O marketing está mudando muito rápido, né? Voltando um pouquinho para... Você falou o que o cliente fala, né, quando ele observa. A primeira vez que eu vi a Power mesmo, sendo citada nos grupos que a Power monitora, eu falei, nossa, parece Tá acontecendo, né? Um filme, né? Porque é uma empresa pequena que a gente digita o nosso nome, a gente geralmente digita para ver a menção na imprensa, né? Por conta da coluna, por conta da exposição que a gente tem na mídia tradicional. E aí você vê as pessoas comentando sobre isso nos grupos, se gostaram, se não gostaram, compartilhando o conteúdo. Isso é muito legal. Muito bem. A gente está estourando o tempo aqui hoje, então a gente vamos encerrar por aqui, mas a gente certeza que a gente precisa marcar mais uma para... Acho que a gente falamos de desinformação, mas dá para fazer uma conversa inteira sobre desinformação, sobre case. Tem muito aí o que a gente explorar, mas vamos respeitar o tempo hoje, né? Que já está combinado aqui. Queria agradecer vocês por ter vindo e perguntar, para quem quiser conversar com vocês além da coluna, né? Na Folha, como entra em contato, onde acompanha o trabalho de vocês.
Tem o nosso e-mail, que é da Palver, que é contato@palver.com.br. E tem as nossas redes sociais, que é @palverbr. Pode procurar a gente por lá. Felipe e eu estamos sempre presentes nessas redes. E daí, na próxima vez que eu vier aqui, eu vou ensinar as pessoas uma coisa muito importante, que é como treinar o algoritmo dentro do Instagram. E eu consegui treinar o meu, hoje eu só vejo Palmeiras. É maravilhoso. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela presença e até a próxima, então. Até a próxima. Obrigado, viu, Rafael? Muito bem, Yulia. Voltando agora, vamos falar da SET Expo. Exatamente, que você esteve presente moderando o painel Visões dos CEOs, né? Futuro da mídia. Então, vou começar até perguntando assim, acho que foram vários assuntos que foram permeados nesse bate-papo, mas começou com a famosa pergunta, né? A TV está morrendo? E aí teve uma fala até da Daniela Beirute. Acho que vamos contextualizar aqui, né? Que essa moderação foi feita com os CEOs dos 4 principais canais de televisão do Brasil, né? Band, SBT, Globo e Record, então com os seus respectivos CEOs. E a Daniela Beirute, que é a CEO do SBT, até fez uma fala que justamente a chegada da TV+, as 4 emissoras juntas pela primeira vez para debater sobre o assunto, mostra que não só a TV não está morrendo, mas que ela precisa dessa parceria para se fortalecer, uma vez que ela alcança ainda no Brasil um público muito vasto. Acho que são mais de 90%, né, das pessoas que a TV alcança diariamente. Então, começar para você jogando essa pergunta. Primeiro, como foi participar, acho que como foi a preparação para esse painel? É curioso, né? Porque várias pessoas comentaram assim, te vi no Jornal Nacional, te vi no SBT, te vi na Band. Aí eu já sabia até em qual canal a pessoa acompanhava, porque é óbvio, né? Como algumas pessoas escreveram nas redes sociais, foi um dia histórico, né? Por que ele foi histórico? Os CEOs das 4 maiores TVs do país, né? Então estava o Paulo Marinho da Globo, o Marcos Vinícius da Record, a Daniela do SBT, o Cláudio Giordani da Band. Exato. A gente tem essas 4 figuras reunidas num mesmo painel que eu tive, né, a sorte, felicidade de ter sido convidado para entrevistá-los ali nesse painel. Olha, teve uma conversa anterior que não foi nem com os CEOs, foi com as equipes dos CEOs, para a gente mais ou menos saber quais as pautas que a gente ia conversar. Mas não teve nenhuma interferência, no sentido de tem que ser isso ou não pode ser aquilo. Eu acho que a gente argumenta antes da conversa, tipo, faz sentido falar disso ou faz sentido falar daquilo? Porque, às vezes, na posição de CEO, você administra muitas coisas. Se alguém perguntar como funciona aquela porca dentro da engrenagem da câmera, não sei o quê, talvez o CEO não saiba responder. Então, acho que muito da conversa no sentido de direcionar o debate, principalmente para que fique dentro de estratégia, né? Para que os CEOs pudessem falar de estratégia e de questões pertinentes para o mercado. Para também não ter pegadinha, A ideia não é fazer uma pegadinha, até porque aquela não é uma entrevista, né? É uma moderação, é uma conversa entre os CEOs, e aí você tem uma pessoa ali que modera aquela conversa. Então, eu sou um moderador, não sou um entrevistador. Até porque com 4 pessoas, para entrevistar 4 ao mesmo tempo, ficaria confuso. Isso posto. Tem um outro desafio que eu sinto cada vez mais nas conversas que a gente tem. Todo mundo que sobe num palco hoje, ou que vai num podcast, que grava, está exposto a ter 15, 20 segundos recortados da fala e usados, sabe Deus para quê. E quanto mais visibilidade você tem, ou quanto mais responsabilidade está associada ao seu cargo, maior o risco. No caso dessas 4 figuras, que lideram 4 grupos de mídia muito relevantes, muito importantes, e 4 figuras que não falam publicamente com frequência, o risco é muito maior. Então, assim, quando a gente vai para o palco, eu falo por mim mesmo, eu estou tenso porque eu sei que vai ter uma exposição grande, eles estão tensos porque sabem que vai ter uma exposição grande. Ah, Guilherme, mas é o seu trabalho. Não, tudo bem. É o meu trabalho, é parte do meu trabalho.
mas é humano. Quando Não, eu acho que o nervosismo expressa justamente assim, a importância que você dá para um evento como esse, né? Não, assim, e tem um efeito físico mesmo na gente, né? Essa semana eu tô sem voz, né? Então, esse encontro, né? Esse debate aconteceu anteontem, né? É que esse episódio vai ao ar depois, mas foi dia 19 A gente tá gravando, exatamente. A gente tá gravando 2 dias depois, assim. Então eu fui, moderei a conversa, fiz o debate, foi ótimo, foi super bacana. Recebemos vários elogios pela conversa, acho que todo mundo conseguiu passar as principais mensagens ali. Inclusive, a gente daqui a pouco pode falar mais aí do que foi comentado. Então, deu tudo certo, foi ótimo. Mas no dia seguinte eu acordei praticamente sem voz. Né? Porque acho que o corpo também dá uma aliviada, né? E, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. Então, eu tenho dificuldade de falar publicamente. Então, quando eu vou para um palco, para mim é um esforço. Eu faço porque virou parte do meu trabalho, fazer moderação, dar palestra. Eu faço muita palestra. Mas, assim, para mim é sempre tenso, assim. Não é que eu chego e tudo bem. Então, eu tenho as minhas limitações, que eu conheço, vou lá e faço o melhor dentro das possibilidades. Mas tem um custo físico, né? Chega cedo, acorda cedo, dorme tarde, prepara... tem que estar lendo notícia no dia anterior para ver se não aconteceu alguma coisa grande que impacte ali o evento que você vai fazer, o que você vai falar, a palestra. Então, acho que esse é o contexto. Eu estou dizendo o meu, mas eu imagino que para cada uma dessas figuras também tem a pressão ali interna e que é muito maior que a minha. Né? Eu não emprego milhares de pessoas. Eles empregam milhares de pessoas e o que eles falam ou deixam de falar impacta essas pessoas. Então, acho que isso é um ponto importante que muitas vezes a gente não considera. Né? Sentou no palco, vai lá e fala. Então, quando a gente grava um podcast, eu vou fazer uma moderação, eu tenho muito respeito assim, por quem está ali na frente e muita admiração por aceitar o desafio de estar ali na frente, porque eu sei o quanto é difícil também fazer isso. Bom, isso posto. Falando da SET em si, para mim é um momento muito marcante. Aliás, o Daniel Castro, do Notícias da TV, fez uma reportagem bem interessante sobre o evento. O Globo também cobriu, o Valor, vários veículos cobriram. Mas eu achei particularmente interessante a abordagem que o Daniel Castro fez, porque ele deixa, né, transparecer ali no texto como tem um alinhamento também dos CEOs para defender a TV num momento que a DTV+ chega no Brasil. DTV+, que é a TV 3.0. E a TV 3.0, ela traz a TV aberta pro digital de fato. O sinal da TV é digital, ok, isso já foi feito lá atrás, né, no processo de digitalização da TV, que melhorou a imagem. Mas quando a gente fala de DTV+ agora, a gente fala de uma tecnologia que vai trazer mais qualidade de imagem, 4K, 8K, mais qualidade de som, próxima do cinema, só que também recursos de segmentação de campanha. A gente vai ter possibilidade de e-commerce dentro da TV aberta. Então, você vê um produto, clica, compra. É uma conectividade e uma proximidade também, uma personalização, né? Exatamente. Então, e isso são vantagens que o digital tinha que a TV não tem. Por outro lado, a TV tem uma grande vantagem em comparação às redes sociais. Brand safety. A segurança de marca que você tem quando você compra publicidade na TV. Você não vai ter conteúdo problemático, né? Como a gente viu no vídeo do Felca, que estava lá dentro de todas as redes sociais. A adultificação de crianças ali dentro das redes sociais, isso você não encontra na TV. Né? Acho que a TV é um meio muito mais regulado, muito mais monitorado, está todo mundo vendo ao mesmo tempo ali o que acontece. Então foi uma conversa muito produtiva, do meu ponto de vista, porque a gente conseguiu ouvir da fonte dos CEOs como eles estão vendo o mercado e para onde eles estão caminhando. Tem uma necessidade muito grande de investimento. A gente está falando aí um investimento superior a 10 bilhões de reais para implementar essa tecnologia no país inteiro. Não vamos esquecer que a TV aberta ela é gratuita, ela é uma forma de acesso democrática, gratuita, todo mundo pode consumir. Não é pouca coisa isso. Não é um lugar de desinformação.
como acontece nas redes sociais, quando a gente fala de notícia, muito dos desertos de notícia que a gente tem no país, eles acontecem onde não tem uma TV, porque aí não tem dinheiro para pagar jornalista ali naquela região. Então, assim, a TV tem um papel de cobrir também o deserto de jornalismo em vários locais. Então, assim, a TV tem um papel muito importante, como tem o rádio, como tem o jornal, a revista e assim por diante. Mas a TV, pela escala que ela tem no Brasil, pelo tamanho que ela tem, ela é muito relevante, muito impactante. Aí, inclusive, foi uma pergunta do meu painel, por que a TV perde prestígio? Sim, ela perde audiência, mas mesmo perdendo audiência, quando a gente pega a audiência de vídeo, segundo o cross-platform, né, que é uma medição da Kantar, a TV ainda tem 78% da audiência de vídeo quando a gente olha CTV e TV, né, tela grande. 78%. 22% é o resto. É YouTube, Netflix, o Globoplay, as próprias plataformas. Esse é um dado importante. Numericamente, a TV ainda é muito grande. Qualquer um, né, pegou a estrada aqui, o que foi para o interior, sabe como o sinal de internet é instável, né? E tem o custo também, que para muita gente é impeditivo. Mas, além disso, você pode falar, não, mas é que as pessoas estão vendo internet no celular, então tem menos consumo de vídeo. Não é bem assim. De novo, quando a gente pega o dado da Kantar, né, Kantar Ibope, do cross-platform, mesmo quando eu coloco o telefone celular e todos os dispositivos nessa conta, iPad, telefone celular, Smart TV, tudo junto somado, a TV ainda é 66%, 67%. TV linear, né, que é a TV aberta e a TV a cabo. Mesma coisa no número de 78%, a TV aberta e TV a cabo. E aí, esse 67% de TV para consumo de vídeo é TV linear, é TV aberta, TV a cabo. E o restante são as outras plataformas, incluindo o YouTube. E ninguém aqui está dizendo que o YouTube não é relevante. Ele é relevante, como a Netflix também é. Agora, mesmo o YouTube, se você for olhar, muito do conteúdo que está lá dentro do YouTube é conteúdo de TV. Então, isso também mostra a força que a TV tem dentro das plataformas. O YouTube é uma grande plataforma do SBT. A Band tem uma parceria com o YouTube, tem conteúdo lá no YouTube. Então, muito da audiência que está no YouTube também é uma audiência de TV. Agora, não significa que a TV vai morrer ou que a TV é menos eficiente para fazer publicidade. Quantas vezes já me ouviu dizer aqui, Yulia? Não tem mídia boa ou mídia ruim. Tem mídia cara, mídia barata para aquilo que você está fazendo. Então, a TV pode estar cara, pode estar barata, dependendo da sua negociação, do seu objetivo. E a mesma coisa vale para o digital. Agora, com o efeito Felca, né, que a gente viu aí, o que é o efeito Felca? A gente descobriu que as redes sociais, a gente já sabia, mas caiu a ficha que tem um impacto muito grande para a sociedade do que vem acontecendo ali. E as marcas precisam repensar, ou vão ter que repensar qual é o papel delas nisso. Porque se você é um grande anunciante, grande, pequeno, médio, não importa. Se você está colocando dinheiro em rede social, direta ou indiretamente, você estimula comportamentos como aqueles que a gente viu no vídeo do Felca. Por que você estimula? Porque o Ítalo está fazendo aquilo porque ele ganha dinheiro com aquilo. E se ele ganha dinheiro, é porque é dinheiro de publicidade. Ninguém paga assinatura para ver conteúdo em rede social, né? Então, é a publicidade que sustenta isso. E a publicidade é uma escolha, né? Quem paga pela publicidade escolhe aonde vai colocar essa publicidade. Nenhum juízo de valor aqui de quem consome rede social, né? Ou pelo menos não estimula esse tipo de comportamento. Mas o vídeo, de fato, acho que foi um choque para muita gente. E quando eu olho, né? Quando eu vejo a DTV chegando, DTV com novas tecnologias, capacidade de segmentação, uma melhora da plataforma, do ponto de vista de publicidade, a segurança de conteúdo que ela tem, me parece que é um momento oportuno para os CEOs se unirem em torno de um discurso favorável à TV. Porque eu acho que também, qual foi a grande desvantagem? Nos últimos anos, assim, a gente pega os últimos 15 anos, principalmente, as TVs foram meio pegas de surpresa, né, pelo crescimento, principalmente nos últimos 10 anos. Elas foram pegas de surpresa pelo crescimento da internet. E veio rede social, veio Netflix, uma pancada atrás da outra, e aí elas tiveram que rever o modelo de negócio, cortar custo, demitir. A conta mudou muito rápido. E esse período, é difícil você ir a público e falar, né?
Imagina um CEO da Globo dando uma entrevista no momento que ele está demitindo funcionários de 20, 15 anos de casa. Mas a Globo demitiu porque o modelo da Netflix se impôs. E o modelo da Netflix é você contrata uma pessoa por obra. Então, quando alguém vai trabalhar numa novela, ela é contratada. Quando alguém vai fazer um show, é contratado. O Luciano Huck é fixo da Globo, mas ele está lá todo final de semana trabalhando. Né? Então, algumas pessoas vão ser fixas, mas a grande maioria é contratada por obra. E isso gerou muito ruído no país, inclusive. Né? História de que a Globo estava quebrando, o pessoal mandando embora. Nunca foi isso. A Globo, né, teve prejuízo, foi anos de prejuízo, mas prejuízo justamente para rever o negócio, para que esse negócio pudesse viver mais 60 anos. Né? No Grupo Globo tem 100 anos, comemorando esse ano. Né? Mas o Jornal Globo foi o primeiro, a TV aí, 60 anos. Então, para ela viver mais 100, 60 anos, por diante, ela tinha que mudar. Só que é difícil você ir publicamente, porque as pessoas não vão querer falar de para onde está indo a sua estratégia, para onde está indo o seu negócio. As pessoas vão querer falar da demissão que aconteceu ali. Então é um momento diferente. Nesse novo momento, sinto também que até pelo investimento muito alto que a TV 3.0 DTV vai demandar, as empresas vão ter que trabalhar juntas também. Está claro para o mercado que vai ter que ter investimento para manter essa tecnologia de pé. Quando eu falo investimento, assim, 10 bi, 11 bi, é uma indústria. A gente hoje tem uma série de programas de governo, BNDES, para estimular indústrias. A indústria de mídia, de DTV+, também pleiteia, né? Ela também quer receber estímulos e investimentos do governo para que se implemente a nova tecnologia. Né? Pra você ter uma ideia, são mais de 1.000 patentes aí na DTV. É tecnologia do mundo inteiro que está sendo customizada aqui no Brasil para atender as demandas do país. Mas é um momento oportuno. A gente sabe que a TV é massiva ainda no Brasil, mas sim, tem perdido audiência em vários momentos aí para o Netflix, YouTube, para alternativas digitais. Também tem uma tendência dos anunciantes migrarem o dinheiro da TV para o digital, mas também não significa que essa é a solução ou que é um caminho de uma via só. Como pode voltar. A Globo, uma empresa altamente rentável. Eu cito a Globo porque é a maior e também porque anunciou um lucro aí, voltou a dar lucro nos últimos 2 anos, pelo menos, aí, com resultados muito fortes. Então, aponta um caminho favorável, o que não significa que é fácil. Eu até perguntei para os CEOs qual era a visão deles para daqui 10 anos. Né? O Paulo riu e falou assim, está tão difícil prever as próximas semanas que dirá os próximos 10 anos. Mas foi uma conversa muito produtiva. Assim. Aliás, eu recomendo. Né, Sim, a gente está dando vários cortes dentro das redes sociais, então... Seguindo ali o meu perfil no Instagram, no LinkedIn, exatamente. tem o conteúdo. Talvez a SET disponibilize o conteúdo material integral, né? A SET que organizou o evento. Então, se a SET disponibilizar, a gente coloca aqui no link também o conteúdo completo, quem quiser assistir aí a palestra. Bom, você acabou falando já de vários assuntos que foram premiados, mas acho que o que fica aqui, tanto essa questão do qual o futuro da mídia, mas... Você mesmo falou, muita gente achou histórico esse evento justamente por reunir os 4 CEOs das principais emissoras do Brasil. Essa união deles também não é histórica no sentido de mostrar como ela é necessária para o avanço e para da TV como um todo? Assim, a concorrência está cada vez mais pesada, está cada vez mais complicada. Essa sempre foi uma crítica que eu fiz ao setor. Enquanto você vê Google e Meta, que já são empresas muito grandes, Google e Meta muito unidas, por exemplo, em Brasília, unidas mesmo, assim, mesma pauta, mesma conversa, mesma aproximação com parlamentares, né? A gente não via isso na TV. Né? Acho que agora começa a cair a ficha, ou já caiu a ficha, de que a Globo sozinha, ou a Band sozinha, ou a Record sozinha, não tem força para bater de frente com essas multinacionais, são gigantescas, empresas bilionárias que têm muito poder de influência. Então, assim, não é um jogo que elas vão conseguir vencer sozinhas. Não é nem vencer, é jogar. E quando eu digo Big Techs, assim,
A Samsung, por exemplo, que é uma gigante TV, é quem mais vende TV, a Samsung é uma dor de cabeça para as TVs. As TVs não falam isso, não nominalmente. Eu estou falando da Samsung aqui porque, enfim, eu não tenho rabo preso com ninguém. E eu não dependo de botar o meu canal dentro da Samsung. Mas a gente sabe que a Samsung tem um poder muito grande de escolher quem aparece na tela da Samsung, na tela da TV. Então tem uma discussão muito grande em torno de proeminência. O que é a proeminência? Quando a pessoa compra uma TV, como que eu garanto que o canal aberto, o canal de TV, vai aparecer naquela TV? É tão difícil você configurar o canal aberto hoje na TV, mas é importante, porque a pessoa que está comprando uma TV e às vezes não tem uma assinatura de streaming, quer ver a TV aberta também. Então, é importante ter acesso a isso. Só que a Samsung, obviamente, cobra para colocar os destaques ali. Cobra caro para colocar um canal como principal ali na tela dela. Ela cobra. E aí tem um outro ponto. A Samsung também vende publicidade. Então, ela é uma plataforma, porque ela tem uma TV ali, mas ela concorre com a TV tradicional, por publicidade. Você pode ir lá, chegar na Samsung Ads, que é a empresa de ads da Samsung, e comprar lá. Então, é o frenemy, como é o Google, que fornece tecnologia. A Globo é o maior consumidor de cloud, um dos maiores consumidores de cloud do mundo, do Google. Então, é frenemy, é amigo, porque usa a tecnologia do Google, mas, ao mesmo tempo, é um inimigo, porque concorre por publicidade e por audiência com o Google. Tem um outro ponto da Samsung que eu acho importante trazer, assim, um televisor hoje, a margem de lucro é muito pequena. Ele vende lá o televisor por R$3.000, ganha R$50 em cima do aparelho. Né? Pouquinho, é realmente uma margem pequena. Só que onde a Samsung ganha dinheiro? Nos serviços que ela oferece dentro da TV. Então, quando ela cobra do canal para mostrar o ícone do canal na TV, quando ela vende publicidade para o anunciante, quando ela entrega os dados daquele usuário para segmentar a publicidade, ela está ganhando em cima disso. Então, por isso que a questão da proeminência é muito importante também. E acho que a gente tem que trazer isso para a pauta também. Isso tem que ser discutido. Como que a gente quer que as TVs apareçam? Que não é uma discussão só de Brasil, tá? No Reino Unido, está se discutindo, por exemplo, como a BBC vai aparecer no YouTube, como a BBC vai aparecer nas TVs. O processo de digitalização, ele escondeu canais que são importantes, TVs públicas, que não é o conteúdo fast food que eu falo, né? Aquele conteúdo de consumo rápido, a caloria vazia. Mas é um conteúdo importante que ele tem que também, de alguma maneira, aparecer para as pessoas. Porque o conteúdo de baixo valor agregado, assim, né? Conteúdo viral, claro, isso gera clique e tem um estímulo. Ele é barato de fazer e você pode patrocinar, você pode estimular que chegue a mais pessoas, mas não necessariamente vai ser bom para a sociedade. Então, acho que a questão da proeminência, como a gente vai mostrar o canal, também é uma questão social. E até, assim, para a gente finalizar, não quero te colocar numa saia justa. O Paulo Marinho até falou que não conseguia nem pensar para algumas semanas na frente, mas você fez essa pergunta para os CEOs e eu também gostaria de fazer para você. Como você enxerga o futuro da mídia? Eu acho que assim, a mídia é um ótimo negócio. Pergunta para o Google e para a Meta, faturando bilhões, assim, é um ótimo negócio. Mas hoje a gente tem um problema de regulação. O digital é regulado de um jeito, a mídia tradicional é regulada de outro. Mas a gente está caminhando também para essas fronteiras ficarem cada vez menores entre o que é digital e entre o que é mídia tradicional. E vão vencer os mais eficientes. Então, eu acho que assim, a Globo, como os canais de TV, tem um grande poder que é fazer conteúdo. Big Tech não sabe fazer conteúdo. Não sabe. Eles têm que contratar alguém para fazer conteúdo, alguém precisa produzir o conteúdo para eles. Sabe fazer tecnologia. O oposto também é verdadeiro. Todas as vezes que grandes grupos de mídia tentaram desenvolver tecnologia, sofreram. Então, a tendência é que a gente tenha uma aproximação desses mercados e também vai ficar mais difícil determinar quem faz o quê. Né? Não me surpreenderia se a Meta ou o Google, daqui a alguns anos, comprasse um grande estúdio ou tentasse trazer uma operação de mídia para baixo, assim, oficialmente. E aí tem um outro ponto que, para mim, é o fator que é difícil prever,
é qual o impacto da regulação, dos processos que o Google está perdendo de monopólio, vai ter no mercado também, porque isso vai ter uma repercussão. A gente está vendo agora a lei FELCA, a gente está vendo o processo de monopólio nos Estados Unidos. A sociedade está acordando para o impacto que as Big Techs têm. E isso vai mudar a equação. Né? A gente vai precisar de Big Techs mais responsáveis. Não adianta só correr atrás de bilhões de dólares de receita. Então, talvez a gente caminhe para um lugar que as Big Techs sejam mais entendidas como empresas de utilidade pública, né? Empresas de infraestrutura, do que necessariamente como empresas só de tecnologia ou só voltadas a ter uma receita cada vez maior. Então, você tem uma regulação rígida para o sistema elétrico, para empresas de eletricidade, saneamento, assim por diante. A gente talvez caminhe para alguma coisa semelhante com as Big Techs. Perfeito, acho que ficou clara a resposta e também fica aqui o convite para acompanhar o que aconteceu na Site Expo, tanto na newsletter como na coluna também do Valor que você publicou. Conteúdo, então, né? dá para ter um bom insight aí. Newsletter no LinkedIn. Exatamente, é bom falar, deixar né? claro, exato. Você entra lá no meu perfil no LinkedIn, Guilherme Ravache, clica lá, assina a newsletter, pode assinar. A gente tem para 6 mil assinantes já. Estamos Olha aumentando. Que legal. Fiquei surpreso. A gente cresceu muito rápido assim, no último mês, né? A gente voltou a publicar aí com frequência. Antes a gente publicava cada 2 semanas, agora estamos publicando aí toda semana. Com análise, comentário de coisas pessoais também. E, de fato, a resposta tem sido super positiva. Exato. Também falar que você foi eleito um dos 100 mais admirados jornalistas brasileiros, né? Não podemos deixar de falar. Isso, eu esqueci. Então, obrigado a você que votou. Eu fiquei super, super surpreso. Como eu falei aqui, eu não imaginava que eu pudesse ficar entre os 100 mais, porque tinha gente de TV, de rádio... gente super, hiper competente lá. Jornalista que eu admiro, amigo, tinha de tudo. Eu falei, vou pedir voto e vamos ver o que acontece, né? E aí eu fiquei entre os 100 mais admirados. Gente, 30 anos de carreira, vou fazer 30 anos ano que vem já dentro de redação. Eu nunca tinha... E eu comecei novo, tá? Não é que eu tinha 18 anos quando eu comecei, 18 para 19, dentro de redação. Bom, 30 anos, eu nunca recebi um prêmio no meu nome. Eu recebi, assim, nome do veículo que eu trabalhava ou no nome da empresa. Já ganhei prêmio de marketing pela marca que eu trabalhava. Nunca um prêmio pessoal. Também não é um prêmio pessoal porque tem uma equipe aqui. Tem a Yulia, tem Vitória, Jéssica, que são as sócias, né, que hoje tocam a área de conteúdo que a gente faz também. Enfim... É uma estrutura maior, porque além do podcast, a coluna do Valor eu escrevo sozinha. É bom que se diga. Mas, rede social, tem um time que colabora. Na newsletter tem um time que colabora também. E nos outros negócios, tecnologia, tem também ali as pessoas que estão no dia a dia empenhadas em fazer jornalismo, em trabalhar. A gente trabalha muito com publisher, né? A gente trabalha com vários publishers, desde consultoria, né, dando consultoria para os publishers e também produzindo conteúdo em alguns casos. Quero lançar um site novo, eu tenho um projeto novo, mas eu preciso em um mês. A gente vai lá e faz em um mês, assim, principalmente para veículos regionais. Tem alguns grandes que a gente trabalha, mas bastante veículo regional também. E aí eu fiquei super feliz com o resultado. Aliás, um veículo regional que a gente trabalha foi o BNews. A gente trabalha com o BNews, que é de Salvador, do Guto e do Zé Eduardo. São dois caras que entendem muito de comunicação. Já tem algum tempo que eu trabalho com eles. BNews cresceu muito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o BNews falou, olha, o nosso consultor está concorrendo ao prêmio e deu uma reportagem. Isso foi tão legal, assim, porque é muito duro no nosso trabalho conseguir audiência, crescer. E aí a gente fez um projeto lá, bem sucedido, e aí ver o BNews dizendo, o nosso consultor está concorrendo, foi muito legal. E eles sempre dão muito apoio, assim, é uma turma muito bacana, fiquei encantado. Então, estou agradecendo aqui a equipe do BNews, que espontaneamente falou que eu estava concorrendo e ficaram felizes quando eu ganhei e vibraram junto comigo. Então,
Ajudou, né? Com certeza. Mas é um reconhecimento, é merecido. Também Assim, para mim foi incrível. De novo, 30 anos, veio o primeiro. E eu falei isso também nas redes. Eu acho que é uma mensagem de esperança, né? Porque a gente trabalha todo dia e nem sempre a gente vê o resultado vindo. Às vezes é muito tempo trabalhando e o resultado não vem. Mas veio. Chegou, fiquei super feliz. Vai ter a festa, vou participar da festa. Acho que quando for ao ar esse aqui, já vai ter acontecido a festa. Mas super feliz de novo. Obrigado a você que votou. E como eu sempre falo, é importante participar dessas premiações, né, tendo o nome ali listado, mas também votando, apoiando quem está ali no jornalismo, porque cara, é tão bom quando você recebe um voto, assim, quando você tem o seu trabalho reconhecido. Então, fiquei feliz também que teve jornalista de veículo regional, que é sempre outro ponto importante. A gente pensa muito em Rio, São Paulo, o cara que está na TV, aparece na TV, mas tem também esses veículos regionais aí que fazem um trabalho incrível em condições muito desafiadoras. Então, fiquei feliz de ter ali. Gostaria que tivesse mais jornalista regional? Gostaria. Mas tivemos representantes regionais. A lista é super bacana. Parabéns aos jornalistas e companhia pela iniciativa. Toda a equipe. É trabalhoso, é difícil fazer um prêmio como esse, mas fizeram, muito bem feitos. E é isso, entre os 100 mais. Parabéns. Agora tem que trabalhar para no ano que vem estar de novo, né? Exatamente. Para continuar, vai subindo a barra. Eu acho que é sempre o desafio. Que seja o primeiro de muitos. Muito bem. Obrigado, Yulia. Nada. Temos mais algum ponto? Terminamos tudo aqui. Acho que hoje terminamos. Então, se você ainda não segue nas redes sociais, tem LinkedIn, tem Instagram, tem a newsletter, como a gente falou aqui, várias plataformas. Spotify também, a gente está presente lá. Obrigado pela sua atenção, obrigado aí por ter acompanhado o nosso conteúdo e até a próxima. Obrigado, Yulia. Obrigada.